Boa tarde a todos vocês, bem-vindos aí a mais uma edição do Balanço. Essa é a nossa 10ª edição, né? Essa edição comemorativa especial. Desde 2024 a gente estabeleceu essa iniciativa em parceria com os arquitetos da saúde, muito com o objetivo de analisar os números de saúde suplementar de uma forma mais estratégica, até para que a gente pudesse entender melhor as tendências e os movimentos que impactam o nosso setor. E na live de hoje nós vamos olhar os resultados do primeiro trimestre do ano de 2026, divulgados na semana passada pela agência reguladora, e como o nosso querido Feitosa, né, costuma sempre reforçar, os números dos primeiros meses, normalmente eles não costumam indicar tendências especificamente, né? Eles talvez nos dêem um pouco de direção, mas a gente precisa de uma análise um pouco mais ampliada, talvez de um primeiro semestre, para poder entender o comportamento como um todo do setor. De qualquer forma, eu acho que esse trimestre do ano, né, esse primeiro TRI de 2026, que a gente vai discutir, vai debater, vai tentar explorar um pouco mais com a ajuda dos nossos amigos aí da Arquitetos da Saúde, ele foi marcado por um evento não recorrente, né, uma provisão extraordinária realizada por uma grande operadora, que acabou influenciando aí de forma relevante os resultados consolidados divulgados pela ANS. Mas para ajudar a gente a entender, né, esse cenário, interpretar esses dados de uma forma mais estratégica, eu convido aqui o Luiz Feitosa e o Adriano Londres, que vão nos ajudar a entender o que esses números efetivamente revelam sobre esse desempenho das operadoras quando a gente isola esse efeito extraordinário, Feitosa, e quais são os impactos mesmo desse movimento na leitura dos indicadores que foram divulgados na semana passada pela ANS. Eu já vou passar a bola para vocês, só relembrando o nosso pessoal que está acompanhando a live de hoje, que as perguntas elas podem ser feitas pelo chat e a gente vai direcionar aqui para os nossos colegas. E ao longo aqui da nossa conversa, eu também vou trazer um pouco de resultados dos nossos hospitais, né? Como eles performaram no primeiro trimestre de 2026 e como que esses resultados conversam com o que foi divulgado pela própria agência reguladora. Feitosa, Adriano, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Acho que essa nossa live, né, ela conseguiu ganhar aí uma projeção, as pessoas esperam, nos acompanham para poder entender um pouco melhor esses resultados, esse desempenho da saúde suplementar, e acho que ela tem cumprido um papel bem importante nesses últimos anos. Obrigada, boa apresentação para vocês. A gente que agradece. Bom estar aqui na 10ª edição, já temos história, já dá para fazer tendência. 2 anos de live já, hein? 2 anos de live, muito bom, muito bom. Bom, eu acho que, como sempre, talvez seja melhor a gente começar pela apresentação, né? Eu faço uma pequena narração aí dos fatos com os slides de apoio, e aí depois a gente volta para essa troca aí. Obrigado. Pronto, já está na tela. Bom, como a Evelyn já antecipou, o primeiro trimestre ele vai trazer uma percepção, mas a gente não consegue cravar o que será o ano de 2026. Talvez uma analogia importante seja sempre com o primeiro trimestre do mesmo período, e com o que foi consolidado em 2025, até porque 2025 foi um ano de um resultado, de certa forma, significativo, emblemático, né? Ou seja, mas no bom sentido, né? Porque o setor teve aí um lucro bastante representativo, né? Isso com certeza chamou muita atenção. Então vamos passar algumas coisas. Tem indicadores que a gente vem repetindo, né? Mas as tendências elas vão se confirmando e se mantendo. Então, uma delas é a questão do IPCA e da VCMH, ou seja, a variação de custos médicos do Brasil todo. Este é um cálculo que ele carece, ou ele oscila um pouco a depender da metodologia, e aqui na Arquitetos da Saúde a gente tem um momento em que a gente explora isso com mais detalhes quando o mapa assistencial é divulgado, e a gente pode observar ou fazer considerações a respeito da demanda e da frequência, e antes disso,
Em outros períodos, a gente só consegue observar a variação do custo per capita. O que a gente tem verificado ao longo do tempo é que a variação do custo ou da demanda ou da gravidade do tratamento ou de novas coberturas tem sido mais importante do que a variação da demanda, né? Exceto aí no período da pandemia, que houve um represamento, depois um despejamento. Mas, independente disso, o que a gente verifica nos últimos anos é que a variação do custo médico ela vem caindo, né? Se em 2023 ela foi de 11,66, ela passou para 6,67, agora para 5%. Então, ela vai se aproximando da inflação, o que não se traduz no reajuste dos planos médicos. Então, os reajustes não, eles têm caído, mas não tanto. Quando você fala do reajuste médio, e aqui também carece de metodologia, porque a forma como a gente avalia o reajuste médio é dividir os índices pelos contratos, é uma ponderação pela quantidade de contratos e não pelas vidas. Então, a gente tenta aproximar o que o contratante de plano coletivo, o estipulante, né, a pessoa jurídica contratante, enfim, o nome que se der, como que ele absorve esse reajuste, que é diferente do que diluir por pessoas. Então, da mesma forma, se a gente vê que a VCMH vem caindo, desculpa, aqui, nos últimos 3 anos, quando a gente olha o reajuste dos planos coletivos, nós tivemos um pico em 2017, descemos a um vale até 2021, depois tivemos uma hipercompensação que foi até 2023, então nós temos uma queda aqui consecutiva dos reajustes de planos coletivos, que vai combinar com a queda da variação de custo médico do per capita geral das operadoras, que também combina com o teto dos reajustes de planos individuais, que também vem caindo. Então, a data base é 2025, mas ele afeta essa janela agora que estamos, né? De 6,06% de teto do reajuste dos planos individuais. Então, uma primeira observação é que, independentemente de qualquer outra ação ou de comentário, o que a gente vê é que o custo assistencial diminuiu o seu ritmo e ele está variando em um dígito quando a gente olha de maneira global para a carteira das operadoras. A mesma coisa na carteira dos planos individuais. Alguém me lembrou aqui que já saiu o reajuste de 2026 que não está no gráfico. É verdade, caiu mais, né? Caiu em 5,11. É verdade. Então, você vê, é uma tendência que vai confirmando número pelo número, um número, outro número, enfim, que há uma desaceleração da variação do custo per capita das despesas médicas, ainda que os reajustes estejam mais altos do que esta variação. Obviamente que isso ele vai se explicando pelo fato de que os contratos das operadoras reservam um gatilho de reajuste, cujo limite técnico desses contratos é de 70% na maioria das vezes, e a sinistralidade ainda está na casa dos 80%. Então, as operadoras ainda podem, né, aplicar reajustes acima dessa variação de custo percebida. Então, quando a gente traduz esses números por esses indicadores que estarão sempre aí no caderno econômico da ANAP, eu prefiro sempre ir no gráfico porque ele é mais didático, né? Então, a gente sempre tem essa questão do resultado operacional e do DRE líquido, né? O DRE líquido já é com o resultado das aplicações financeiras. Em 2025, nós tivemos aí, olhando apenas para as operadoras de plano de saúde, sem odontologia, sem administradoras de benefício,
23 bilhões e 400 mil de resultado. E no primeiro trimestre, 6 milhões, não, bilhões, perdão. E no primeiro trimestre de 2026, 6 bilhões. Se a gente comparar esse número com o mesmo período de 2025, ele é ligeiramente menor. E a ANS também fez essa consideração na live dela. Entretanto, o que a gente adiciona aqui como um fator de análise é que houve uma provisão atípica, extraordinária, de uma operadora importante, uma provisão voluntária, conforme citou a ANS, mas que é muito significativa pelo tamanho da operadora. Então, esta reserva, se ela não tivesse sido realizada, esse resultado ele chegaria a 7,59 bilhões. Portanto, como é uma reserva atípica e muito significativa dentro desse resultado geral, este resultado, portanto, seria muito melhor do que 2025 no mesmo período, no primeiro trimestre de 2025. Ainda é um resultado muito significativo, portanto. Mesmo que a gente considere o número oficial, e este é o número correto, porque a variação da reserva vai debitar isso do resultado líquido, mas se a gente olhar para esse resultado de primeiro trimestre, se a gente multiplicar por 4, ele é equivalente, né? Ele é um pouquinho maior até do que o resultado total de 2025. Então, nós não temos nenhuma alteração nesse ritmo de resultado da operadora. A única observação de fato é que, se não houvesse essa provisão atípica, nós teríamos aí 7,59 de resultado. E aí, acho que é importante comentar que, redundando aí as lives que já foram feitas, nós não temos a descrição pela rubrica deste lançamento do que exatamente foi este provisionamento, né? Existem provisionamentos que são muito transparentes, muito nítidos, né? Como é o PEONA, como é o PSL, mas aqui nós não sabemos exatamente o que é. O único detalhe que sabemos é que é uma provisão sobre receita e não sobre despesa. Então, ela também é atípica por este fato, né? Então, algumas considerações que a gente pode fazer a respeito disso é que, primeiro, é interessante observar que ela é sobre receita e não sobre despesa, ainda que a gente não saiba exatamente o que é. Segundo, que ela altera o resultado desta operadora em específico, então ela teria um resultado positivo bastante importante, mas ela acaba ficando com DRE no primeiro trimestre negativo, que certamente se ajustará no acumulado dos outros trimestres que vão se somando aí. Então, é por isso que é importante ver esse número com e sem este provisionamento específico. Um outro detalhe importante é que nós fomos buscar também se outras operadoras importantes também têm provisões nessa rubrica no seu balanço. E sim, existem outras operadoras grandes que têm provisionamento, inclusive maiores em certas operadoras do que está sendo feito agora. Mas isto chamou a atenção muito mais pelo fato de que ele não foi feito de maneira paulatina, né? Ele foi feito de uma vez só. Então, isso chamou bastante atenção. Pode ser que este provisionamento, que até então não tinha chamado atenção e que a gente nunca comentou, ele tenha sido feito muito anteriormente e de maneira mais lenta, né? Mais gradativa. Então, com os caixas positivos, reforçados, penso que se havia alguma expectativa de ajuste aí de uma provisão voluntária e que tenha sido muito específica, este é um bom momento, de fato, para se fazer, né? Até porque quando a gente olha a sinistralidade com esse efeito de provisionamento, a gente vê que a sinistralidade ainda assim vem caindo, mesmo com esse efeito de provisionamento.
Então, ela caiu de 83,4 para 81,5 e agora para 80,8. Então, a gente sabe que o resultado está muito correlacionado com a sinistralidade. Não é diferente, mesmo com esse provisionamento, a sinistralidade continua caindo. É claro que essa operadora em específico, ela vai ter um registro oficial de sinistralidade muito alto, entretanto, a sinistralidade verdadeira é baixa, né? Então, daqui a pouco a gente faz mais uma ou duas considerações a respeito desse efeito de provisionamento, mas quando a gente verifica as colunas em azul, que é o resultado líquido, e as colunas aqui em mostarda, que é o resultado de aplicação financeira, toda vez que o resultado líquido é maior do que a aplicação financeira, significa que houve resultado operacional. Então, em 2021, 22 e 23, se não fosse as aplicações financeiras, isso não aconteceria. 24, 25 e 26, houve resultado operacional e principalmente em 25 e, por enquanto, em 26, um resultado muito significativo. Uma outra análise que a gente tinha feito da última vez e que era importante é que a concentração do resultado, quando olhamos as 5 maiores operadoras, também começa a se diferenciar da série histórica. Então, a gente vê que em 2024 e 2025, esse resultado líquido das top 5, ele representa mais da metade do resultado quando comparado a essas 5 com todas as outras operadoras. Isso porque a gente nem está considerando aqui o grupo econômico completo dessas operadoras, né? Então, em 2026, ele está menos concentrado, e mesmo que a gente faça o ajuste por conta deste provisionamento atípico, ainda assim ele seria menos da metade nesse primeiro trimestre. Quando nós olhamos para 24 e 25, as 5 maiores operadoras tinham mais da metade do resultado todo. Então, há, por enquanto, uma menor concentração, mas é cedo porque é só o primeiro trimestre, né? Da mesma forma, há uma pequena afetação aqui quando a gente olha para o número de operadoras com resultado DRE positivo e negativo. Aqui não há uma afetação, então este número vem caindo das operadoras negativas, mas da representação de vidas houve uma pequena elevação aqui, mas também por causa desse provisionamento, senão ele estaria também numa tendência aqui de redução e de queda. Então, a gente vai vendo vários sinais que permanecem positivos quando a gente vai verificando esses cenários. Então, isso também constará aí do caderno da ANAP, mas de maneira detalhada por porte, nós não temos uma conclusão muito diferente, até porque as grandes operadoras concentram muito dos beneficiários, talvez nas pequenas, né? Porque as pequenas têm um percentual maior das que estão com DRE negativo e representam um pouquinho mais também quando olha para o número de beneficiários. É importante a gente fazer essa consideração da sinistralidade, porque o primeiro gráfico que eu trouxe, ele traz a sinistralidade olhando para a sinistralidade com seus efeitos da reserva compondo a sinistralidade. Aqui é apenas a despesa médica dividido pela receita de contraprestação. Então, a gente vê mais nitidamente como que essa sinistralidade, aqui é o gráfico total, ela vem diminuindo, né, de 86 para 84, para 80, para 79, olha só, primeiro trimestre, 76,6. Então, existe uma queda dessa sinistralidade global que se confirma nas operadoras de grande porte, até porque elas são o grande benchmark, né? De médio porte não é diferente, a tendência não é tão nítida quanto na de grande porte, mas ainda assim com uma queda,
e as de pequeno porte tem uma menor distância aqui em 23, 24, mas em 2026, por enquanto, é uma queda também significativa. Então, quando a gente vai somando esses cenários, a gente vê que a questão da sinistralidade, de fato, é importante para a composição desses custos, e a gente vê outros reflexos disso no reajuste dos planos coletivos, inclusive daqueles que têm até 29 vidas, ou seja, esses planos que as operadoras precisam ter um índice só para este guarda-chuva até 29 vidas, cada divulgação que elas fazem nos últimos 3 anos também tem diminuído. Contudo, essas diminuições, pelo motivo que eu já falei, são esses reajustes, mesmo diminuindo, são maiores do que a VCMH informada. Talvez a gente tenha aí uma questão um pouco incômoda, que seja o fato de que, para as contas maiores do que 29 vidas, a VCMH, divulgada por algumas operadoras já, para contratos grandes, tem uma VCMH que está acima do que a gente observa na variação do custo per capita observado no balanço das operadoras, mas não há diferença pouca, a diferença é grande. Então, eu diria que contratos coletivos grandes têm um índice que está acima da VCMH observada no balanço, de uma maneira mais simplista, né, o cálculo, e, porém, inferior aos pools de risco até 29 vidas. Contudo, isso acaba merecendo aí algum destaque, né? Porque é sempre um desafio para o contratante absorver esses índices, como a gente sabe, né? Acima da inflação. É o que sempre se noticia aí quando se fala de reajuste. Algumas coisas não tiveram nenhuma mudança significativa, uma delas é essa questão da forma como está composto o pagamento das despesas médicas. A gente já falou tantas vezes aqui que o fee-for-service diminuiu, mas ele encontrou um patamar de equilíbrio, aí próximo de 59%, né? Então ele não se moveu mais, ele estabilizou aqui, assim como o pacote, né? Ele estabilizou nos últimos 3 anos aí num patamar próximo de 13%, assim como o reembolso está aí num patamar de, prestador por rede indireta está aí perto de 9%. A única questão que teve uma queda foi a de reembolso, né, que caiu de 5,6 lá em 2022 e teve uma queda até 2026, primeiro trimestre, de 3,4, né? Ele vem caindo todos os períodos, ele vem caindo um pouquinho desde 2022, mas também não é uma coisa que você possa dizer que foi tão significativa. Aqui parece que encontramos um ponto de equilíbrio, um patamar aí que está difícil de ultrapassar isso ou recompor de outra maneira. Claro que existem partes todas interessadas aqui de como que isso é composto, então talvez esse patamar se mantenha por um tempo até que haja uma mudança significativa. Eu vou ficar com o gráfico, não vou voltar para a tabela, não sei que tem alguma pergunta mais específica. Aqui uma questão importante, que é o decréscimo ou crescimento histórico do número de vidas. É importante sempre lembrarmos que no período de uma crise econômica que tivemos lá em 2015, nós perdemos muitos beneficiários. Isso aqui é o saldo da variação desses beneficiários, né? Então, nós mantivemos esse número aí entre 2018 e 2019. Foi um período que a gente ficou aí com 47 milhões de pessoas, né, de clientes, e voltamos a crescer na pandemia, mas veja que esse ritmo de crescimento ele veio diminuindo. Em 2025, tivemos uma surpresa e um crescimento, mas é muito importante lembrar que em determinado momento do ano passado, nós olhávamos para este número e dizíamos: alguma coisa aconteceu e o número está caindo. Até
o número divulgado pela primeira vez do mês de março de 25, nós tínhamos um decréscimo. Esse número, o ano passado, nesse mesmo período, ele apresentava uma queda, ele já estava negativo. E aí, posteriormente, houve uma grande retificação, o número ficou positivo, e a gente fechou o ano de 2025 com um crescimento que foi maior do que de 2024. Bom, nós nos encontramos agora com o número apurado até abril, e nós aprendemos com o que vimos no ano passado. Então, a gente tinha visto essa queda, e a gente fez algumas projeções que depois houve uma retificação. Portanto, a gente, da última vez, fez esse comentário. A única coisa diferente é que nós já estamos em junho, com database abril, e não houve uma retificação. Eu penso que, quando for divulgado o número de maio, é pouquíssimo provável, já começa a ficar com menor possibilidade de haver uma retificação que altere esse sinal negativo que a gente vê no primeiro trimestre. É pouco negativo, mas é um decréscimo. Então, cada vez temos menos chance de uma retificação retroativa para inverter esse número. E isso, para mim, sempre foi muito importante, porque muito do resultado que a gente tem experimentado, bastante positivo, ele tem como alicerce o incremento de vidas, que não foi pouco, né? A gente colocou aí mais de 3 milhões de pessoas, ano após ano, um número que nos surpreendeu. Então, você coloca pessoas com uma contribuição à vista, uma contraprestação à vista, e uma despesa a prazo, que também é uma questão que a gente sempre comenta aqui, de um possível represamento, das reservas de peona subindo. Então, veja, se a gente para de crescer, muito do provisionamento do peona, ele fatalmente se realiza. É essa expectativa que se tem, porque você não tem como jogar uma despesa à frente se não tem novos entrantes. Então veja que este, para mim, é o único sinal, por enquanto, que a gente projeta que não é positivo de tudo que a gente está falando do primeiro trimestre. Isso aqui é bastante importante, porque se não estamos crescendo e algum operador está crescendo, voltamos para o jogo do rouba-monte. Esse setor aprendeu a conviver com o rouba-monte, né? Então a gente não cresce, mas eu pego alguns beneficiários teus, eu cresço, você diminui. Então, para um crescer, eu tenho que diminuir. Aqui, por enquanto, a gente talvez esteja olhando para um momento novo, né? Eu penso que quando for divulgada a data base de maio, isso será, sem sombra de dúvida, muito importante. E aí voltarei com vocês no próximo trimestre, já com uma certeza desse número e não ainda com uma dúvida de retificação tão retroativa, né? O ano passado, em junho, já tínhamos tido essa retificação. Por isso que eu digo que a chance de uma retificação grande me parece menos provável, né? Então, veja que, ao invés da gente discutir o crescimento como a gente mostrou aqui tantas vezes, das duas reservas técnicas mais importantes sobre a despesa médica, que também interessa à ANAP, porque, de alguma forma, reflete o fluxo de caixa de pagamentos dos hospitais de alguma forma, ainda que não seja um indicador que a gente pode quantificar de maneira direta, apenas indireta, a gente tinha usado uma outra abordagem. E a nossa abordagem foi dividir transformar tudo em per capita, e esses valores per capita, a gente fazia uma divisão do peona per capita pelo sinistro, pela despesa médica per capita. Portanto, a gente observava que, quando olhávamos o setor como um todo, a gente pode ter aqui um ponto de equilíbrio que está entre 10% e 11% de reserva de peona sobre o custo assistencial. Então, do custo assistencial que a gente observa nos dados econômicos, quase 11% foi reservado pela operadora como algo que não ocorreu. Então, veja que, como tudo isso tem, de certa forma, uma relação que a gente pode estabelecer aqui.
Por quê? Se a VCMH está baixa, se os reajustes vêm caindo, porque a sinistralidade vem caindo, entretanto, o PEONA vem subindo, significa que tem muita conta na rua que a operadora considera que ela não foi avisada, seja qual for o motivo, e que por isso esse custo assistencial, agora olhando, está menor. Talvez isso explique por que a VCMH da operadora, independente do que está no seu balanço, quando ela coloca como gatilho de reajuste dos seus contratos coletivos, seja maior, porque ela faz essas considerações de reserva. Mas isso é muito mais importante quando a gente olha para as 5 maiores operadoras. Então, se o mercado como um todo está reservando quase 11, as operadoras, as 5 maiores, não parou de crescer essa reserva proporcional ao custo assistencial per capita, chegando aí a praticamente 17%. Esse é um número muito importante. 17% de reserva sobre o indicador per capita. Então, quando a gente faz essa conjectura, a gente fica muito preocupado, claro, com um ritmo de crescimento menor ou até um decréscimo de beneficiários se isso persistir. Porque à medida que isso persiste, existe sérios impactos sobre o fluxo de caixa das operadoras que não tem mais aquela contrapartida do dinheiro entrando à vista para uma despesa a prazo. Portanto, há de se fazer frente a esta variação ou um aumento da sinistralidade. Veja que a gente está alertando isso já faz algum tempo, mas eu espero que não, eu espero que tudo fique bem. Mas pode ser que no segundo semestre, se confirmar esse não crescimento do número de beneficiários, talvez estas realidades do que se refere a PEONA, sinistralidade, reajuste e resultado sejam sensivelmente afetados, né? E aí eu fecho minha fala apenas observando que os pilares continuam os mesmos, ainda que a gente não queira cravar no primeiro trimestre que alguma coisa mudou. O coletivo de 1 a 5 vidas, vocês verão no caderno que ele continua crescendo. O crescimento do número de beneficiários é uma coisa que a gente não está vendo mais, então aqui ele continua crescendo, legal, mas diminuiu o ritmo de crescimento. Aqui parou de crescer, a VCMH continua baixa e o ganho financeiro continua muito importante. Então lembre-se que se esses 2 pilares forem afetados de alguma forma, eles vão pressionar a baixa VCMH, os reajustes, os ganhos financeiros, que só poderá ser sustentado com talvez o saque de reservas técnicas, né? Então, o resultado ele vai ter suas afetações se isso acontecer. Esperamos que não, esperamos que o mercado continue crescendo. Eu acho que, de uma maneira geral, a conjuntura e a ANAP, inclusive, teve um evento aí muito importante essa semana, falando do futuro da saúde aí até 2050, mas o desafio de trazer novos entrantes, né? O desafio, talvez, de regular aí os cartões de desconto. Tem muita coisa interessante, importante para acontecer, que é possível que a gente não veja em 2026, né? Que isso fica um pouco mais para frente. Mas o desafio permanece o mesmo, né? Como colocar mais pessoas nesse sistema. É isso. Muito bom, Feitosa. Eu vou, antes aqui, dividir com o Adriano, ver se ele quer fazer algum comentário em relação à apresentação do Feitosa. A gente tem algumas perguntas, mas eu também queria trazer alguns números para vocês, né, em relação ao desempenho dos hospitais associados nesse primeiro TRI, até para a gente entender aonde que as informações se conversam, né, o que uma coisa corrobora com a outra, e aí a gente segue aqui o nosso bate-papo. Adriano. Evelyn, na verdade, eu ia fazer um comentário em cima de uma pergunta da Beatriz. Eu não sei se eu já... que foi postado aqui, se eu já me antecipo e respondo, ou se eu estou sendo... ou se eu espero você fazer a pergunta. Era sobre a questão do crescimento, que pode fazer com que esse crescimento aumente. Posso comentar essa... Pode, claro, fica à vontade.
O setor cresce, tem uma correlação entre beneficiários e emprego e PIB. Ela já foi maior. Eu me lembro quando a gente começou a medir isso, ela era de 90% a 94%. Hoje ela é na casa dos 80%, 85%, porque você tem uma parcela de pessoas comprando plano que não tem vínculo com o emprego. Falando especificamente da questão do emprego. São as empresas de umas 5 vidas Feitosa colocou. Então, mas, de toda forma, assim, a economia, o país indo bem, isso traz, né, uma maior perspectiva de crescimento. A gente vem diminuindo o crescimento da economia brasileira, essa é uma verdade. Né? Em 24, cresceu-se mais de 3%, ano passado mais de 2%, esse ano a projeção é um pouco abaixo de 2%. Então, sobre essa ótica, eu acho que a gente, isolando ela, eu tenho dificuldade de achar que a gente pode ter uma realidade melhor. É óbvio que tem vários fatores que interferem nisso. O Feitosa colocou a questão do cartão de desconto, mas tinha uma outra discussão anterior, que foi que a ANS interrompeu, que era de, sem querer polemizar, que era de criar uma nova segmentação dentro de um sandbox regulatório, de planos de consulta e exame. E a grande reflexão é que tipo de segmentação pode caber no bolso do brasileiro. Né? A gente não conseguiu ainda endereçar isso com equilíbrio. Então, esse poderia ser um caminho. Ele é melhor ou pior? Não sei, mas o fato é que, só pegando o gancho do cartão de desconto, tem 50, 60 milhões de brasileiros querendo ter algum tipo de cobertura e a gente não pode ser insensível a isso. Quanto que isso vai evoluir ou não na regulamentação, vamos ver. Né? E a terceira questão que eu colocaria é a questão de nós coletivamente sermos mais eficientes no uso das mudanças estruturantes, que a gente tanto fala, não só a ANAP, nós, a saúde suplementar inteira fala, e que pudesse fazer com que a gente conseguisse ser mais eficiente no cuidado, né, e no uso do recurso. Isso é dentro de uma visão de longo prazo. Então, eu particularmente, tenho dificuldade de achar que a gente vai continuar crescendo. É muito nessa linha, né, que você e o Feitosa trouxeram sobre o crescimento do setor, até nesse evento que o Feitosa mencionou, que nós fizemos na segunda-feira em parceria com o Futuro da Saúde, uma das colocações que foram feitas ali é de que o setor da saúde ele é muito segmentado, a gente tem pessoas olhando muito para suas caixinhas e a gente tem poucas pautas sistêmicas, né? Então, por que a gente não está todo mundo discutindo como é que a gente faz para poder ampliar a base de beneficiários do sistema de saúde suplementar? Né? A gente está sempre olhando muito ali para o nosso universo, né? Hospitais olhando para o seu próprio universo, operadoras olhando para o seu próprio universo, e a gente pouco explora estratégias mais sistêmicas, né? Que façam com que a gente mude de fato o modus operandi da saúde. Bom, eu vou... Diga lá, Adriano, desculpa. Eu ia fazer só complementar o que você falou. Está perfeito, Evelyn. A gente não tem como setor uma agenda estratégica, né? Faz-se uma agenda com sem ou apesar da nossa vontade. Os espaços de poder são ocupados, né, e nem sempre são aqueles que têm uma visão mais estruturante do setor. Então, eu de fato, eu acho que sim, nos falta essa agenda, e talvez um dos motivos para isso é de que, individualmente, vários nós o setor vai bem, coletivamente, ele dá sinais de cansaço, né, no olhar coletivo. Adriano, é utopia pensar numa agenda estratégica, mas a utopia eu tenho dito isso, tem um propósito, ela nos dá um norte, ela mostra para que direção que a gente vai. Né? Então, eu não sei o quanto precisa mudar para que a gente possa pensar numa agenda estratégica coletiva, e eu concordo plenamente com o que você falou, e talvez um dos caminhos seja eu diria, transparência nos incentivos, né? Porque os incentivos são individuais, não são coletivos. Né? Mas isso é uma conversa longa. Mas a agenda estratégica do setor seria muito importante, eu concordo com você. E é para isso que vocês estão aqui, né? Você e Feitosa, até para que a gente não caia nesse mesmo vício, né? De falar sempre da gente, olhando sempre para o nosso segmento, mas eu vou tomar a liberdade de fazer isso agora e vou trazer um pouco do resultado do que foi o desempenho, né, dos nossos hospitais nesse primeiro TRI. A gente ainda está concluindo a consolidação dos dados, a gente ainda não teve uma amostra tão significativa, né? O primeiro trimestre é sempre um trimestre mais fraco, mais difícil de fechar aqui para a gente, mas ao que tudo indica, as análises preliminares, é que houve uma redução daquela glose inicial, que em 2025 a gente alcançou ali patamares de 15%, não é uma redução tão expressiva, mas a gente percebe uma pequena redução, mas ainda que o percentual permanece elevado, né, mesmo com essa redução, essa tendência de redução que a gente observa.
No entanto, quando a gente vai para a glosa final, que é o que efetivamente, né, se concretiza, ela é bastante inferior, ela prevalece ali na casa do 1,5%, 1,6%, que historicamente já é divulgado aí no observatório, e a gente sempre traz trimestralmente aqui nas análises do nosso balanço, e isso acaba reforçando essa percepção de que uma parcela significativa, né, dessas glosas iniciais, que alcançam ali a casa de 2 dígitos, elas não se sustentam ao longo das negociações com as operadoras. Um outro ponto é o prazo médio de recebimento, que também a gente não observou nenhuma mudança em relação ao trimestre anterior, né, do ano anterior, próximo ali de 74 dias, mantendo essa pressão importante sobre o fluxo de caixa dos hospitais e a necessidade de capital de giro. E a EBITDA também mostrando uma tendência de queda, foi de 9,4% até agora, com o que a gente já apurou dos hospitais que imputaram as informações no sistema, no primeiro TRI de 26. E é a trajetória que a gente vem observando desde 2024, né, essa redução da EBITDA dos hospitais. Por outro lado, a gente percebe uma melhora, né, dos indicadores operacionais. A gente vê uma taxa de ocupação melhor, né, 76,8%, revertendo aí parcialmente aquela queda que a gente observou em 25%, e a média de permanência também manteve a trajetória de redução que a gente vem apresentando nos últimos anos, e a gente atingiu um patamar histórico de 3,72 dias, né, o menor índice dessa série histórica que a gente vem acompanhando no sistema de indicadores, o que acaba indicando aí um ganho de eficiência na gestão assistencial. Então, mesmo com essa melhora da eficiência operacional por parte dos hospitais, a gente não tem conseguido melhorar os nossos indicadores financeiros e de sustentabilidade dos hospitais. O que vocês acham que desses números que a gente trouxe aqui dos hospitais da ANAP, como que eles conversam com esses indicadores que foram divulgados pela ANS e com a performance das operadoras nesse primeiro TRI? Eu fiquei pensando aqui, na verdade, eu estava olhando antecipadamente algumas perguntas que foram feitas, e uma das perguntas aqui me salvou para responder o que você me perguntou. Preciso agora dar o crédito para a pessoa, né? Foi uma pergunta do Tiago Cardoso. Eu estou furando todo o protocolo aqui do nosso evento. Tudo bem. Aqui é a casa de vocês que mandam. Porque ele tinha perguntado, né, se temos condições de saber qual a rubrica que gerou queda no custo assistencial. E fica me passando pela cabeça, quando você traz os números que estão estáveis comparados a 2025, mas que trazem uma preocupação quando você aumenta a série histórica, né? E me ocorre, já para responder o Tiago e você, que é preciso lembrar que a última VCMH observada pelo mapa assistencial, ou seja, método completo, a participação das despesas hospitalares no total do cômpito, né, do custo assistencial, diminuíram. E este é um indicador e um fator que corrobora muito com a preocupação da ANAP a respeito das contas médicas, etc. Porque da última edição da VCMH, as despesas hospitalares representaram um ponto percentual do índice menor do que a sua série histórica. A gente ainda não tem isso, a gente vai ter esse número provavelmente em agosto. Com alguma sorte, a gente consegue trazer para a próxima edição, mas acho ainda pouco provável. Mas o que eu quero dizer? Que deste conjunto todo, talvez essa resposta venha de maneira muito clara quando a gente observar a próxima VCMH. Se o que a despesa hospitalar representa sobre o total do custo assistencial continuar diminuindo, eu acho que a gente tem um fator muito importante para ser considerado, porque um único dado você não monta a série histórica, mas com 2 você já consegue montar. Então, o que eu quero conectar aqui a gente não tem dúvida pelos números que esse bom resultado somado à maior reserva do PEONA
parecem que estão conectados com a menor VCMH, a menor sinistralidade. Se junto com isso, o que o hospital representa do total da conta continuar diminuindo, eu acho que a gente conecta tudo para dizer o seguinte, existe um represamento aí que parece ser, talvez, né, parecerá ser hospitalar. Eu queria complementar, Evelyn. Tem até uma pergunta que fala sobre isso aqui, não tem o nome da pessoa, mas assim, eu sempre fico bastante incomodado quando a gente observa uma glosa inicial de dois dígitos e uma glosa final abaixo de 2%. Isso é ganhar tempo com o dinheiro do prestador. Assim, a gente tem que dizer, se você recebe 80%, 85% de volta, o que você está tendo é ganhando tempo com o recurso do... Não quero ser simplório, mas assim, chama muito a atenção, né? Você vê esse tipo de comportamento. O que eu não sei dizer, para a gente ser cuidadoso, responsável, que parcela dessa melhoria do resultado das operadoras vem às custas de uma piora no EBITDA, como você colocou, de um aumento, de uma permanência em prazos altos de pagamento e de uma glosa inicial mais alta, sem prejuízo a uma glosa final. Mas, com certeza, são práticas que, antes da pandemia, talvez não eram tão gritantes. Né? Minha leitura é essa, eu já estou fora do hospital há bastante tempo, bem antes da pandemia, mas que são novas práticas que passaram a ser, vamos dizer assim, acentuadas, talvez mais até a questão da glosa, né? E que podem representar um pedaço dessa melhoria de resultado. Que pedaço? Eu não sei dizer, eu seria responsável da minha parte, né? Dizer que pedaço, mas é algo que sempre eu acho ruim. Eu disse, vou repetir o que eu disse, já que a gente está na 10ª live, eu acho que eu respondi uma pergunta de alguém que não vou lembrar o nome, era uma live de 2024. O que você pode ser feito diferente? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu acho que com todo o cuidado do mundo, com técnica, talvez se precise começar a dar nome aos bois, porque essa prática que acontece, ela fica dentro de 4 paredes. Né? Então, quais são as operadoras que são todas, não são todas? Quais são operadoras que cumprem contrato? Quais são operadoras que não cumprem contrato? E também está preparado para o inverso, né? Quais são os hospitais que cumprem e quais são os hospitais que não cumprem. Eu acho que o caminho da transparência pode ajudar a gente a atenuar um pouco de uma parcela das práticas que não tem a ver com eficiência, tem a ver com não cumprimento de contrato. É essa parcela que eu acho que deveria ser... E eu fico vendo a gente falar as mesmas, isso há bastante tempo, né? Não é fácil falar o que eu estou aqui no camarote dando uma sugestão, mas eu acho que a transparência para o setor como todo pode ajudar a gente a tirar um pouco, minimizar um pouco do que acontece fora das 4 linhas, eu diria, né? Porque começar com 16 ou com 14, terminar com 2, é trabalhar um pouco fora das 4 linhas, na minha leitura, pelo menos. Sim. Eu vou tentar passar aqui pelas perguntas. Antes de fazer uma pergunta, tem alguns comentários aqui, Adriano, que vão muito em linha com essa tua indignação, né? Eu não tenho o nome aqui de quem mandou, mas seria falta de bom senso glosar 11% e depois pagar 9,5%. Operadora que trabalha desta forma prejudica as parcerias e aumenta a relação de desconfiança. Respondendo aqui, os dados dos hospitais também entram no boletim quando a gente publicar, né, tanto os dados apresentados aqui pelo Feitosa, quanto os indicadores do primeiro trimestre dos hospitais associados à ANAP, tá? Isso tudo é publicado no boletim que deve sair nas 2 próximas semanas. As grandes redes hospitalares estão sufocando pequenas operadoras com reajustes altos. Isso não aparece no individual. Temos que pensar em parcerias importantes para todos os stakeholders. Fica difícil. Foi um comentário. Temos aqui uma pergunta. A melhoria de performance nos indicadores assistenciais estaria associada a uma mudança de perfil epidemiológico, case mix de menor gravidade, maior ambulatorização? Ao contrário. A gente está muito conectado com, inclusive, com o último comentário, né? Da última vez que isso foi possível medir, as despesas hospitalares têm representado menos no total e as despesas ambulatoriais têm aumentado, né? Então, de forma alguma, eu acho que a complexidade aumentou, porque a demanda nem subiu tanto, viu? Demandas específicas subiram bastante, como terapias, né? Mas consultas, exames e pronto-socorro nem subiu tanto.
Feitosa, eu ia dizer isso. A gente depende do mapa assistencial da ANS para divulgar, para atualizar o VCMH Brasil, mas o item que realmente chamou atenção na última medição, por uma questão óbvia, né? Quer dizer, foi a cobertura de novas terapias e o fim do limite de sessões lá desde 2022, se não me falha a memória. O item terapias teve um crescimento, do ponto de vista de custo, bastante expressivo, né? Que está dentro do contexto da questão ambulatorial. Esse foi talvez o ponto de maior, que mais chama atenção, né? Então, a complexidade tem sim ainda apertado esse custo, né? Sim, aqui pelo perfil epidemiológico dos nossos hospitais que a gente coleta anualmente, a gente também percebe uma maior complexidade desse perfil, né? Com doenças mais graves, doenças mais crônicas, um perfil mais envelhecido. Isso a gente não acompanha isso trimestralmente, mas a gente recebe essas informações anualmente. Em 2025, no observatório a gente divulga. Vocês podem acompanhar que historicamente a gente tem tido uma população mais agravada, né? Bom, vamos ver aqui. O custo dos planos de saúde tem representado uma parcela cada vez mais relevante do orçamento familiar, o que naturalmente gera resistência na contratação e permanência dos beneficiários. Neste contexto, é comum observar movimentos constantes de migração entre operadoras em busca de melhores condições financeiras? Eu acho que você tem dois movimentos. Você tem movimento do... O setor cresceu, sem questionar, mas você tem movimento do rouba-monte, e é possível que a gente comece a entrar um pouco mais nele de forma desacelerada quando o setor para de crescer. Os incentivos para roubar monte estão aumentando. Incentivos pagos por operadoras na relação com quem faz a intermediação, né? Agora, tem um outro aspecto, e eu esqueci de comentar isso, Evelyn, na primeira pergunta que eu comentei, tem uma munição, quando a gente fala de crescimento do setor, que o contratante, né, ele vem utilizando há mais de uma década, que ele como é que eu atenuo o impacto do aumento de custo, como é que eu consigo continuar viabilizando? Eu introduzo a coparticipação, eu amplio a coparticipação, eu aumento os percentuais de coparticipação, eu vou para um produto regional, que é de menor custo, eu vou para um produto de acomodação em enfermaria, eu reduzo a proporção de dependentes por titular, que o Feitosa trouxe isso numa conversa recente. Então, o perfil do beneficiário vem mudando, e são sinais de quem está pagando essa conta, e aí a gente sabe que quem contratou nesses últimos anos foi uma empresa de 1-5 vidas, de uma munição que está sendo utilizada para poder permanecer com benefício. Qual é o limite dessa munição, né? A gente falou de crescimento econômico, mas a gente assim, que munição que quem está financiando, que é a pergunta que foi feita aqui, tem para acomodar, para continuar, para permanecer, né? Vamos observar o que vem pela frente, mas uma parcela dessa munição já vem sendo utilizada. Tanto é que todos esses indicadores que eu citei, eles cresceram nos últimos 10 anos, inclusive o crescimento de operadoras de menor custo, né? Então... Inclusive, esse número do número de dependentes foi um artigo que a gente publicou, mas que não foi trazido aqui, não. Acho ok, foi o artigo, então. Comentar, porque esses ciclos de downgrade que a gente vê ano após ano, eles também têm um limite. Então, os planos que são vendidos, em sua maioria agora, são com coparticipação, os planos mais regionalizados na sua abrangência são uma tendência. Isso já está consolidado, mas um dado que a gente ainda não tinha explorado é o número do grupo familiar. E a gente percebe que ano após ano ele tem diminuído. E talvez essa tenha sido a última estratégia das empresas, né? Então, eu dou o plano para o titular, mas eu cobro do dependente, fico dependente que o titular puder pagar. Então, a gente acaba diminuindo esse número. E envelhecendo a população de plano de saúde mais rápido do que a população geral, porque você acaba tirando gente jovem, né? Então, esse é um efeito desses reajustes mais altos, é uma forma da empresa mitigar e conseguir manter o plano, pelo menos para o funcionário, né? Então, esse é um efeito importante, de fato. A gente observa alguns movimentos dos contratantes, né, Adriano? Até a gente teve uma reunião recente trazendo um pouco do que vem sendo feito aí, principalmente por grandes empresas que realmente estão chegando no limite com essa questão dos gastos em saúde. E
E a gente consegue enxergar esse trabalho que está sendo feito por esses contratantes, de alguma forma eles já reverberam nesses resultados que a gente acompanha das operadoras? Eu não sei dizer, com toda humildade, eu não sei te responder. O que eu percebo é que, sim, os contratantes têm contratantes mais organizados, mais profissionalizados, que acordaram para o fato de que não há mais espaço de terceirizar a sua responsabilidade. É óbvio que isso cabe mais para o contratante que tem porte, né, que tem maturidade, que tem a capacidade de poder fazer a gestão do cuidado e do custo. Mas eu começo a ver, sim, uma maior cobrança por parte desse contratante na relação dele com o intermediário, né? Eu começo a perceber isso. E, principalmente, o que eu acho que pode ser um grande divisor de águas, que pode fazer com que o ponteiro se mexa, é uma organização setorial do contratante para o bem coletivo, né? Aquilo que você falava há pouco de uma agenda comum, né? O contratante ele tem a preocupação com o melhor cuidado para o seu colaborador e com o seu próprio bolso, porque ele que financia, né? Então, hoje existe um movimento, né, recente, chamado Movimento Empresarial pela Saúde. Não é que a gente vai colocar todas as fichas aí, mas é algo novo, que tem de novo, na minha visão, e é importante essa organização setorial, porque ações tem contratantes que isoladamente têm um resultado fantástico, tem deflação da saúde e não inflação da doença. Mas, isoladamente, isso não muda, não mexe o ponteiro, né? Então, eu tenho visto esse movimento, eu acho que ele pode ser extremamente positivo, de maneira que quem pague a conta nos demande mais eficiência no cuidado e no uso do recurso, no final das contas, né? Então, acho que esse é o passo que talvez estivesse faltando enquanto se tinha munição para se utilizar. Vamos ver se daqui eu tenho essa leitura de que isso vai mexer o ponteiro da saúde complementar para o bem coletivo, não é uma caça de maneira nenhuma, é para o bem coletivo. Sim, né? sim. Tem um dado que a gente acompanha aqui, eu até não trouxe essa informação, mas ela acho que está publicada nessa última edição do Observatório. A gente vem aumentando o percentual de outros modelos de remuneração praticado pelos hospitais, né? A gente sempre tem essa máxima de que o fee-for-service é um modelo ruim, ele é perverso, ele estimula consumo, e a gente tem visto os hospitais tentando trazer outras modalidades, até para tentar evitar essa relação conflituosa, principalmente quando a gente fala dos dados financeiros ali, com aumento de glosa, aumento do prazo médio de recebimento, mas a gente não tem visto essa iniciativa dos hospitais junto das operadoras, né, com o crescimento desses novos modelos, reverberarem nesses indicadores financeiros. Então aí fica a questão, né? Será que o problema é mesmo o modelo de remuneração ou é o modus operandi que já está impregnado no sistema e a gente não consegue reverter isso? Porque a rigor, você tem razão, a rigor, se você está compartilhando mais risco, você está simplificando naquilo que se pode, a forma de cobrar, a rigor esses indicadores deveriam cair e não subir, né? Eu tenho menos conta picotada, eu tenho mais pacote. Então, o que se esperaria era isso, e não está acontecendo, né? Isso, de fato, chama atenção. Agora, eu acho que o desafio, né, o fee-for-service, a gente viu que até 2020, Feitosa mostrou até 2022, teve uma queda, e 23 para lá, subiu o pacote, caiu o reembolso por conta da época da pandemia, processos digitais e até os desincentivos para ter reembolso. Mas, assim, ele deu uma estabilizada, né? Eu acho que o próximo salto é a gente incorporar a discussão de modelos de remuneração, quais são os resultados desses modelos, né, para o paciente, né, para quem se utiliza do serviço, né? Porque o melhor modelo, qual é o melhor modelo? Acho que a gente vai conviver com todos eles. Na minha cabeça, o melhor modelo é que ele traz o melhor resultado para o paciente. A gente tem esse desafio, né, de medir cada vez mais. A ANAP tem iniciativas nesse sentido, ela divulga isso no observatório, mas acho que o setor coletivamente caminhou pouco nessa produção de resultados. Precisa ser uma discussão de preço, né, que é sempre inglória, né? Esse é um desafio que a gente tem. Feitosa? Não, acho que o professor aí já falou bem. Eu estava anotando aqui, acho que um indicador que talvez a gente possa explorar é mostrar empacotar o pacote versus fee for service por grupo de despesa.
porque talvez a gente consiga olhar com distinção algumas coisas. Pronto-socorro certamente vai ter um número enorme de empacotamento e não de fee-for-service comparado com outros eventos. Entretanto, a gente não tem visto mais uma queda de pronto-socorro, ao contrário, ele está subindo. Então faz coro com o que o Adriano está falando, né? Cadê a eficiência ou a racionalidade, que é o que se espera, né? A demanda continuou subindo do mesmo jeito, né? Com certeza. Quem paga a conta pode cobrar com que a gente mude. É desafiador, né? Não é? Essas são as mudanças estruturantes, né? Sim, com certeza. Que são desafiadoras, né? Temos uma pergunta aqui, do Marcelo. As diárias globais estão inseridas... As diárias globais estão inseridas nos pacotes corretos? Esta modalidade de cobrança não aumentou. Não seria importante sairmos de fato do fee-for-service? Nesse dado da ANS, Marcelo, eu acho, esse que o Feitosa mostrou, eu acho que ele não separa lá de área, não aparece a linha de área global. Eu entendo que sim, tá? Que na informação da ANS a de área global estaria. Não deixa de ser uma forma de pacote, né? Mas seria muito interessante se ela tivesse destacada, né? Porque a gente vê, por exemplo, se a gente pegar pesquisas que a ANAP fez, eu talvez não esteja atualizado com a última, Evelyn, mas eu me lembro que o novo modelo de remuneração que os hospitais mais adotavam, fora o fee-for-service, nessa mudança, eram as diárias globais, né? Só que, infelizmente, a gente não consegue ver isso no dado da ANS, né? No dado da ANAP, eu acho que ela tem, né? Esta modalidade de cobrança não aumentou, não seria importante sabermos do fato. Eu acho que a gente não pode demonizar o fee-for-service. Honestamente, eu acho que a gente não pode. Eu acho que vamos conviver com todos os modelos de remuneração, né? Porque tem espaço para todos eles. Cada um tem a sua aplicabilidade, né? Então, não vejo como acabando, né? O desafio, para mim, de novo, como é que a gente mede o impacto de cada um desses modelos sobre a ótica daquele que a gente está cuidando. Eu não sei se traduz na mesma coisa, porque nas formas de pagamento que a ANS nos devolve, tem orçamento global. Não sei se é a mesma coisa. Não é. Então, de fato, não temos essa rubrica separada, não. Estão pedindo um resumo aqui para a gente, Feitosa. Poderiam destacar os principais pontos do trimestre das operadoras divulgados pela ANS em comparação com os resultados dos hospitais? O que chama mais atenção em cada e algo conversa entre eles? Então, Use a sua capacidade de síntese, Feitosa, que eu não tenho. Vamos lá. As suas pilastras já são um bom resumo. Eu acho, bom, quando a gente olha comparado à edição anterior, tudo está muito parecido, exceto essa... eu perdi minha tela? Peraí, deixa eu compartilhar de novo, perdão. Compartilhar. Então, se puderem me ajudar aqui a disponibilizar na tela a imagem. Obrigado. Então, assim, vocês vão ver no caderno que essa comparação, as maiores operadoras continuam com os melhores resultados, exceto a Sul América, que tem ali esta reserva, esse provisionamento atípico que tende a ser pontual, mas a gente está projetando, nesse primeiro trimestre, um resultado igual o que foi 2025, maravilhoso. A dúvida que a gente tem que pode ajustar esta dinâmica é o que está me preocupando, que é o crescimento do número de beneficiários. Então, assim, a única coisa que a gente tem diferente nesse primeiro trimestre, comparado ao que foi 2025, deixa eu colocar minha animação, porque ela é bem didática aqui. É a possibilidade da gente diminuir esse crescimento ou parar de crescer nesses contratos de 1 a 5 vidas, que vai zerar ou
retroagir o crescimento de beneficiários, que vai afetar essa baixa VCMH, que vai pressionar os reajustes, que vai pressionar o resultado. Entretanto, temos uma boa reserva não só dos ganhos financeiros, mas também das reservas técnicas. Eu acho que não tem muito espaço para segurar tudo com reajuste, como já foi feito em outros anos. Portanto, as reservas vão constituir aí um papel importante, mas isso vai mexer muito nos indicadores de resultado. Nós não estamos torcendo para o mercado parar de crescer, obviamente, mas esse é o único indicador que a gente olhou nesse primeiro trimestre que é preocupante. Todo o restante é quase que uma repetição do que vimos em 2025. Então, essa falta de crescimento e essa reserva típica, que é só um detalhe, mas a falta de crescimento é o mais importante. Sim, sim. Temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Pode tirar a tela de novo, pessoal aí do... Obrigado. Os custos associados aos transtornos neurodivergentes é um grande fator que puxa para cima os custos com terapias para as operadoras. Acho que foi mais um comentário, né? E é um fato. A gente vê a distribuição do custo por faixa etária, que realmente as faixas mais jovens... O custo, usando o dado de 24, né, efetuado o mapa assistencial, a gente fez esse trabalho, o custo da faixa etária 0 a 4 anos, o custo per capita é maior, ou ele é próximo a 39 de 5 a 9 anos é maior do que 0 a 4, uma pessoa depois até 20 e poucos anos de idade. Há um movimento de operadoras versus hospitais próprios? Aqui eu não sei se eu entendi bem. Se é um movimento um contra o outro, é isso? Alguma verticalização, enfim. Se você puder explicar um pouco melhor, não sei se você entendeu, Feitosa e Adriano. Eu não sei se a pergunta é, será que tem operadoras pensando em ter hospitais próprios? Esse movimento sempre existe, né? Você tem as operadoras verticalizadas, você tem determinadas Unimedes, né? Você tem até Unimed, tem Unimed, mas Unimed que caminharam para ter o seu próprio hospital. Na verdade, eu acho que essa é uma tendência do setor, né? A gente vê ali não só a Redditor com Sul América, Pivido, os verticalizados, as parcerias que existem, Bradesco com grandes hospitais independentes como Rede Mater Dei, Einstein, por aí vai, né? Eu acho que essa é uma tendência que já está dada e acho que vai aumentar cada vez mais. E a gente teve, Evelyn, desde 2021, eu citei isso numa fala recente, você tem 4 grandes blocos, né? Estou falando assim, óbvio que você tem. Isso não é a realidade total, mas isso representa aí quase 40% do setor. Você tem aí a Pivido Intermédica 21, Redditor Sul América 22, a Mildasa 25 e Brad Saúde 26. Então, você tem grandes blocos, né, que foram formados nesses últimos... É um outro movimento que aconteceu, né? E você tem operadoras que caminharam para os seus... Eu acho que as realidades são muito locais, tem que entender qual é a realidade de cada um, mas no final das contas está todo mundo tentando buscar mais eficiência. Eu acho que esse é o desafio, né? Se é melhor ou pior, eu não sei dizer, porque também tem movimentos de verticalização virtual, que a operadora criou, olha, você vai ser eu tenho confiança em você e você em mim e vamos fazer disso aqui uma verticalização virtual, né? Eu acho que o caminho de construção, alguém fez esse comentário mais acima, de relações de longo prazo, é o que a gente tem que perseguir, né? Tem que identificar quem é o parceiro que comunga do mesmo horizonte temporal que você, e dos mesmos valores e do mesmo norte, né? Temos uma aqui sobre a portabilidade tem feito com que as operadoras tenham que aceitar beneficiários com CPT, não sei o que é isso, mas que são uma bomba relógio. Muitos idosos que saem do custo de uma Sul América para um plano menor. CPT é cobertura parcial temporária. Você tem, quando você preenche a declaração pessoal de saúde, eu vou citar o meu caso lá, a gente conversava antes aqui dos stents, né? Eu possivelmente vou ter lá não vou ter cobertura para isso, para relacionado, despesas de alto custo relacionado ao que eu coloquei durante 2 anos, né? Então, é isso. De fato, a portabilidade, ela é acho que a ANS está, inclusive,
está rediscutindo isso agora, se não me engano, não sei se botou em consulta pública. É uma dificuldade, não sei se quem já tentou conseguir fazer a portabilidade, e eu entendo essa fala aqui, de fato, né, as pessoas muitas vezes estão buscando portabilidade, que querem sair para uma alternativa de menor custo, que pode estar numa operadora menor, e a operadora é obrigada a aceitar aquele beneficiário. Eu acho que a gente precisa... Eu não sei qual é a resposta para isso, mas eu entendo, me sensibilizo com a pergunta, e que tipo de pensamento coletivo, de rateio coletivo pode se pensar para que isso não vire, de fato, uma bomba para relógio, para quem é pequeno, não tem capacidade de diluir isso. Né? Da mesma forma, eu não sei como compartilhar isso de uma outra maneira, da mesma forma que você fala em compartilhamento de risco para cobertura de medicações de alto custo, né? Tem se falado sobre isso. Né? Uma operadora pequena ser obrigada a dar cobertura de um item que custa 4, 5, 6 milhões. Acho que a gente não encontrou uma solução coletiva para isso. E a gente precisa realmente pensar como setor de que maneira que a gente caminha nessa direção de diluir um pouco mais situações como essas, pensando em preservar o cuidado das pessoas, no final das contas, mas sem viabilizar uma operadora, sem viabilizar as operadoras. Né? Há um movimento da ANS, na verdade, de ampliar a portabilidade. Né? Então, preocupa um pouco, né? A forma, não o assunto. O tema pode ser justo, mas a forma. Tem uma pergunta aqui sobre Fee for Service, mas o Fee for Service não incentiva mais glosas? Eu acredito que sim, né? O que a gente estava discutindo aqui é que mesmo quando crescem outros modelos alternativos, a gente não percebe esses indicadores de glosa, de prazo médio de recebimento, enfim, os indicadores financeiros diminuírem, né? Caírem. Mas eu acredito que sim, não sei qual a opinião de vocês, mas o Fee for Service acho que total, né? Ele, pela própria natureza, ele é mais complexo, a chance de dar erro é muito maior, né? Você pega uma conta Fee for Service e mostra para um leigo para ele ficar chocado como é que funciona isso, né? Então, em tese, sim, porque dá mais margem a que tenha erros, né? Mas, como você colocou, o Fee for Service foi 80%, se não me engano, aquele quadro feitosa de 19, dado da ANS. Já foi 80%. Não, já foi 80%. Hoje ele estabilizou em 58%, 59%. A glosa não diminuiu. Né? Mas, sim, ele, em tese, ele dá mais margem à glosa. A ANS está com uma consulta pública sobre a atualização das regras para a celebração de contratos entre as operadoras e prestadores. Com base nesses dados, o que valeria entrar nessa revisão? Eu acho que é aquela consulta pública... A 170. Que foi até postergada agora. Ela ia terminar agora em 16 de maio, ela foi postergada. Até 3 de julho. Prorrogada. Prorrogada. Ela tem dois objetivos ali. Uma é trazer tem um trabalho muito técnico, muito interessante, que é uma nota técnica. Eu não estou sabendo usar a expressão específica que a ANS divulgou. E ele tem duas questões ali. Uma delas é como é que a gente atualiza essa relação em função da evolução tecnológica, de você poder assinar contratos, desde assinar contratos digitalmente. E tem outro aspecto que é surpreendente. Moralizar o que não está sendo cumprido, que é, por exemplo, o pagamento do que está autorizado. Assim, é nesse nível isso me causa perplexidade, que você tem um componente moral. Eu fiz uma fala para a ANAP Pro, Evelyn, você me convidou, lá em Goiânia, e eu mostrei o seguinte, que eu tive não sei se é a sorte que é, mas assim, eu participei da primeira resolução normativa chamada 42 em 2003. Eu estava na Câmara de Saúde Suplementar da ANS, 2003. De lá para cá já vieram várias tentativas, né? E alguns incrementos, algumas melhorias, né? de tentar organizar um pouco mais, equilibrar um pouco mais essa relação, documentar um pouco mais essa relação. Mas o que a gente vê é que as glosas, os prazos, os resultados não melhoraram. Então, a minha fala sempre não acho que é bem-vindo, acho que os hospitais têm que participar disso, né? Mas não acho que isso seja bala de prata, porque, para mim, o que pode mudar um pouco essa relação, e eu não quero aqui botar fogo no parquinho, de maneira nenhuma, eu vou chamar de, no mínimo, reconhecer que se torne público quais são os operadores que comprem contratos.
eu acho que é uma maneira da gente, porque senão essas práticas vão sendo... Me refiro à parcela das práticas que são fora das 4 linhas, né? Glosar 16 e pagar 14, para mim, é um exemplo disso, né? Mas quem sabe disso? O que a gente percebe do lado de cá, Adriano, é que existe um descasamento muito grande com as informações que a ANS tem e o que realmente acontece no setor. Eu não sei se talvez essa consulta pública seja um caminho para a gente tentar melhorar os processos que existem hoje, torná-los um pouco mais criteriosos, até para que a própria agência tenha uma visão mais real do que acontece no mercado, né? Em relação ao relacionamento entre prestador e operadora, né? Então, quando a gente vê os dados que eles divulgam relacionado à glosa, a prazo médio de pagamento, eles são muito discrepantes do que acontece na prática, sim, né, entre os prestadores e as operadoras. E até a relação com a própria operadora, às vezes a gente não consegue ter uma rastreabilidade daquilo que está sendo discutido, né? Se eu estou conversando sobre uma glosa, é por e-mail, é por WhatsApp, não tem um canal específico onde a gente consegue ter um controle em relação a isso, né? Então, eu acho que essa consulta pública, ela tem muito esse papel de tentar descobrir mesmo, né? Tirar o lençol ali do que realmente acontece no setor e como que, pelos caminhos que já existem, talvez, a gente pode melhorar os processos, né? Eu concordo plenamente, Evelyn. Eu acho que ela é bem-vinda, né? Ela é muito bem-vinda e é fundamental que haja participação dos hospitais. Você tocou num ponto que é importante, como é que se pega aquilo que não deveria estar acontecendo, resolve, como é que melhora o processo, como é que dá transparência, isso tudo. Eu só quis chamar a atenção, assim, ela não será bala de prata. Sim. Porque ela será a enésima tentativa de trazer um pouco mais de equilíbrio nessa relação, que é uma relação naturalmente de um desequilíbrio de força. Então, assim, para processualizar, para moralizar o que precisa ser moralizado, para modernizar o que precisa ser modernizado, ok. Mas é no sentido que eu acho que tem outros movimentos que cabem para que certas práticas não continuem, aquelas que são questionáveis não continuem existindo, que não será um pedaço de papel que vai resolvê-los, na minha opinião. Olha, nós temos aqui, acho que 2 perguntas falando sobre judicialização. Como os colegas enxergam os potenciais impactos da crescente judicialização na saúde suplementar e do aumento contínuo do volume de NIPs, sobre a sustentabilidade desses resultados. Esses movimentos representam um risco relevante de pressão futura sobre os custos assistenciais, despesas operacionais e provisões, capaz de comprometer parte da recuperação observada no setor? Bom, eu me perdi porque eu já estava lendo a próxima. Como é que é o final da pergunta? Também vai em linha. Vamos lá. Perdão. Imagina, esses movimentos representam um risco relevante de pressão futura sobre custos assistenciais, despesas operacionais e provisões, capaz de comprometer parte da recuperação observada? Bom, eles já estão lá, né? Porque o que foi pago como despesa por ordem judicial, seja liminar ou já definitiva a sentença, já está no resultado, o que está pago já está lá. Então, tem comprometido tanto quanto temos visto o resultado, que está bom. Agora, isso não significa que não é um problema, porque tem aumentado. Então, o resultado poderia estar melhor, bem melhor, se não tivesse, claro. Mas isso é uma preocupação porque tem um impacto também de reserva técnica judicial, que hoje, frente a todas as reservas que são feitas, por mais que esse número aumente, e que até a ANS esteja destacando isso, ainda não é das maiores reservas frente a todas as reservas que a gente olha, e nem acho que deveria ser, porque seria muito preocupante se ela fosse a maior reserva. Mas existe, além da questão do resultado, que, de novo, já está lá de alguma forma, então o resultado está bom apesar disso, que é da contratualização. E esse é um aspecto silencioso que também nos preocupa, porque a judicialização deixou de ser um problema só da operadora.
Porque na contratualização com a pessoa jurídica contratante, muitos aspectos que não existiam antes passam a existir. Então, esse é um assunto que transborda nas reservas técnicas, em uma parte do resultado das operadoras e também na contratualização com os estipulantes, porque hoje tem que lidar com cláusulas de judicialização que eram impensáveis alguns anos atrás e que agora o contratante... daqui a pouco nós vamos fazer um seminário para o contratante sobre como ler corretamente o seu contrato antes de assiná-lo, né? Porque o reflexo da judicialização afeta a todos. E talvez essa seja uma questão, porque ele é um bumerangue, né? Ele volta, ele anda todo o ciclo e volta, inclusive, naquele que litigou. Não estou dizendo que não tem razão, eu estou dizendo que isso vai refletir no preço, inclusive, do plano. Já está refletindo de alguma forma. A gente tem cliente que pede, né, Feitosa, para destacar o que é sinistro, o percentual de sinistralidade sobre despesa judicial. Chegou nesse ponto, né? Eu acho que é um sinal de adoecimento, né, do setor, se a gente parar para pensar. Um ponto que é importante, a gente está falando com bem maior, lidando com o bem maior das pessoas que é a sua própria saúde. Então é difícil a gente questionar alguém que queira um direito que não está previsto no seu contrato, né? Tem esse aspecto. De outro lado, você tem a judicialização legítima, tem um direito e não está me sendo concedido esse direito. Mas ela é legítima, e tem aquela que é ilegítima. Você está, olha, eu rasgo o contrato e é desafiador, né? Eu acho que a gente não vem sabendo enfrentar coletivamente como poderia esse tema. Ele para mim, é um sinal de adoecimento, é um ponto preocupante. Teve uma decisão agora do Supremo Tribunal falando especificamente sobre o rol, né? Que estão chamando agora de rol taxativo, até eu estava olhando aqui, mitigado, que se espera que diminua essa área cinzenta daquilo que dava margem à judicialização. Então, são iniciativas como essas que a gente precisa atacar. Acho que o judiciário tem um papel fundamental, como teve o Supremo Tribunal na minha avaliação nesse aspecto, né? De tentar trazer conhecimento para quem está tomando decisões, né? Porque existem, por mais doloroso que seja, existem contratos, né? É importante que os contratos sejam cumpridos, né? E a gente, aqui no Brasil, tem uma dificuldade. Eu vou dar um dado que não tem a ver com o nosso setor, mas que impressiona. Eu estava conversando outro dia com um representante de uma companhia aérea, 95% da judicialização que ele tem no mundo acontece no Brasil. Com a companhia aérea que voa, 95% acontece porque o avião não saiu porque o tempo estava ruim. Ele processa a companhia aérea e não São Pedro. Eu estou fugindo um pouco, mas assim, a gente tem que, às vezes, a gente foge um pouco do que é razoável, né? Eu defendo, assim, que os contratos sejam cumpridos. Não que eles não possam ser aperfeiçoados, melhorados, mas que haja o cumprimento do contrato pelas duas partes. Antes da gente finalizar aqui, a gente já está chegando ao final da live, tem uma outra pergunta aqui ainda relacionada à judicialização, acho que Feitosa já respondeu parte dela, mas ele questiona muito a questão dos dados divulgados pela ANS em relação à judicialização e o que realmente é divulgado pelas operadoras em relação à judicialização. Vocês percebem esse descasamento também? E aí ele coloca aqui uma preocupação, né? Será que não precisamos parar para medir essa realidade de maneira detalhada, para que possamos compreender esse fenômeno e os impactos sobre todo o mercado da saúde suplementar? Vamos lá. Se tem alguma sombra desse número, ela não é fácil de ser medida, né? Porque não tem essa anotação no dado público de maneira clara, que eu me recorde na TIS, não me lembro de ter isso, posso estar equivocado. Então, a gente tem esse indicador trazido pela ANS, que a gente não está cruzando com a TIS, por enquanto. Mas aí, alguma parte da resposta eu já dei, ou seja, já está no resultado, ao menos isso a gente sabe que já está no resultado. Bem refletido ou não pelo indicador da ANS, ele já está composto dentro desse DRE que estamos observando. Agora,
de fato, o número aumenta. Eu estou olhando aqui a última versão do caderno, a gente já tinha chegado aí ainda não estou com dado aqui do primeiro TRI, mas a 4,6 bilhões, né? E de um número, num crescente muito rápido, já está chegando aí a mais de 1% do custo total. É pouco, de certa forma? Tem uma sensação de que deve ser mais? Eu entendo essa sensação, porque toda vez que a gente vai conversar com um cliente grande, dificilmente uma empresa que tem muitos beneficiários não tem uma questão com a judicialização. Então, ela está onipresente. Será um problema tanto quanto impactar o resultado de uma maneira cada vez mais significativa. Me parece que é importante, mas ainda não é tanto. Mas tem que continuar acompanhando, porque eu fico com a mesma sensação, né? Talvez tenha uma sombra, mas eu não consigo mitigá-la agora totalmente, porque o dado que a gente tem traz somente essa informação mesmo. Muito bem. Acho que chegamos aqui ao nosso encerramento. Competimos com o jogo de Portugal, né? O que não foi tarefa muito fácil, todo mundo querendo ver o Cristiano Ronaldo jogar. Mas obrigada, Feitosa, Adriano. Na próxima, eu imagino que Brito já esteja de volta com vocês aqui para poder tocar essa live. E em breve a gente disponibiliza o material com todas essas informações que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, F. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, até pessoal. a próxima.